Fala, gente bonita, eu sou a Mia e finalmente lançou o segundo episódio do incrível Circo Digital. E mano, se preparem porque eu separei várias curiosidades, easter eggs e muito mais só pra vocês, hein? Então bora pro vídeo. Enquanto o primeiro episódio foi focado na Pomni explorando e tentando escapar do circo digital, o segundo episódio foi mais focado no Gâmigo, tanto que a própria criadora já falou que cada episódio será focado num personagem de Digital Circus e que o episódio 2 focaria num carinha totalmente desconhecido. Gussie Works já tinha dito que a Zooble vai trocar as suas peças a cada episódio, o que pode indicar que mesmo que a personagem seja bem desanimada e tal, ela ainda vai permanecer intacta nos próximos episódios. Aliás, quem aí reparou que a Zooble trocou de peça, hein? Caso não tenha visto, foi a antena esquerda da personagem, que antes era o que parecia ser um Y listrado. Agora é uma seta amarela. E a argola azul que ficava no peitoral da personagem agora é um quadrado também listrado. O braço esquerdo dela também mudou, agora sendo um braço azul que nem com um detalhe amarelo antes da mão. Até que eu curti esse visual, e vocês? O local abaixo do mapa que a Pomni e Gâmigo encontram é o famoso limbo, presente em praticamente todos os jogos, que normalmente é onde os produtores escondem ou guardam coisas e objetos achando que nenhum outro jogador vai achar. E às vezes até colocam como um easter egg para aqueles jogadores mais curiosos. E mais, reparou que as cópias do Gâmigo e dos amigos deles estão com os braços abertos? Essa é a famosa T-pose, uma pose padrão do modelo 3D dos personagens antes de serem animados, coisa que acontece em jogos e até mesmo em animações, como essa de Judy Hopps que o meu editor tá mostrando agora. Se vocês derem uma olhada nas imagens promocionais que a Glitch estava lançando antes do trailer lá na aba comunidade deles, vão perceber que não tem nada mostrando como seria esse segundo episódio. Essa foi a forma da empresa divulgar o segundo episódio da série sem dar nenhum spoiler pros fãs, tanto que nada dessas coisas acontece na série, como o Caim aprisionando os humanos dentro de uma máquina de chicletes enquanto a Pomni observa o Gâmigo com metade do corpo dentro do chão, ou do Caim sendo um sol que nem o sol dos Teletubbies. E a minha preferida, que eu até postei na aba comunidade, do desfiladeiro doce pegando fogo e a Pomni toda surtada em paz no chão enquanto o Caim tá com o chapéu de cozinheiro. Nem um pouco maléfico, né, Caim? Pelo que entendi, acho que todo episódio de Digital Circus vai ter a Gangly com a máscara feliz sendo quebrada de alguma forma. No primeiro episódio foi o Jax quem quebrou, mas dessa vez foi um NPC daquele reino doce. Coitada, mano, coitada. Quando um dos amigos do Gâmigo tá se segurando na corda, o carinha começa a dar umas surtadas que nem humano do Pizza Tower. Game esse que a criadora adorou e até postou algumas fanarts do personagem. Vocês curtem esse game? O começo desse segundo episódio começa com a Pomni tendo um pesadelo depois de ter visto toda aquela situação do Kaufmo sendo abstraído, enquanto os personagens zombam dela, mostrando todo o medo que ela sente. Mas no final desse episódio mostra que agora a Pomni se sente mais acolhida pelos outros, tanto que dessa vez 4 mãos aparecem resgatando a garota: Agatha, Zooble, Kingo e Gangly. Menos o Jax, né? Por que será? Desde que saiu o trailer do episódio 2, todo mundo comentou que a Princesa Lucy parece com a Baronesa Bombom do Cupcake Head. Já eu achei a personalidade dessa princesa parecida com a da Princesa Peach do Super Mario, já que ela é toda fofa e tal. Aliás, comentem aqui o que vocês acharam dessa nova personagem da série. Caim acaba deletando, ou melhor, explodindo da face da terra o Gâmigo depois de perceber que o jacaré era um NPC e não um humano. O mais bizarro disso é que o Dentadura cita que ele não pode misturar esses personagens não jogáveis com os humanos, senão vai lá saber o que pode acontecer, né? Vai saber o que pode acontecer. E essa simples frase fez os fãs teorizarem que talvez isso já tenha acontecido e que talvez um humano tenha sido deletado sem querer e por isso Caim não pode misturar os dois no cerco digital. Mas fala aí, vocês acham que isso já aconteceu mesmo?
Olha, essa aqui eu não vi quase ninguém comentando sobre, mas eu achei o caramelo muito parecido com o monstro Mighty Pooh, um boss do game Conker's Bad Fur Day, que é todo feito de... Mas um dos roteiristas disse que ele é mais parecido com o Come Come, um monstro azul da Vila Sésamo que tá sempre comendo tudo, principalmente cookies. Só eu que achei estranho o Bolha xingar horrores daquela parte sem ter nenhuma tarja na boca dele, coisa que acontece direto com os humanos. Talvez seja por ele não ter lábios, só dentes, dificultando a leitura labial desse personagem. Segundo a Hagatha, toda vez que alguém enlouquece, ou seja, vira aquele monstro bugado, todos ali fazem um funeral homenageando essa pessoa que se foi, como vimos eles fazendo com o Kafumo. A parte mais bonitinha foi da Gangly mostrando um desenho que eu acredito que ela mesma tenha desenhado, porque a Goose Works, a criadora, já disse que a Gangly gosta de desenhar animes. Cara, o Twitter tava cheio de pessoas comparando a cena da Pomni se segurando nos dois caminhões com aquela cena dos Krusty se segurando nos icebergs e encolhendo, igual a cena da Pomni mesmo. Teve até gente comparando com essa propaganda aqui super da esquisita da Volvo. Tipo, nada a comentar, já eu achei a cena muito parecida com a do Homem-Aranha, daquela cena do trem, saca? E se você também curtiu essa cena da Pomni, já deixa aquele like aqui no vídeo, pode ser? Quando Gamigo percebe que talvez ele seja só um NPC de um jogo virtual, o carinha acaba tendo uma crise existencial, se perguntando até como era o rosto da sua mãe. Cara, como assim? Não era pra um NPC ter esse tipo de pensamento, né? Será que isso faz parte do programa da IA desse mundo? Deixem aqui nos comentários as suas opiniões sobre isso. Quando o caminhão em que a Pomni tava acaba bugando naquele canto do mapa, isso também foi uma referência aos bugs que acontecem direto nos jogos, principalmente os da Ubisoft e Rockstar, zoado demais. Ubisoft, ó, tem que lançar um patch pra... Olha lá, mano! Da mesma forma que o Jax tinha chave para todos os quartos de todos os humanos do Circo Digital, ele também conseguiu roubar a chave do Reino Doce que tava com a Hagatha. Agora não me pergunte como e nem quando ele fez isso. Mas e aí, gostaram das curiosidades e segredos do incrível Circo Digital? Se você souber de mais alguma coisa, mais alguma novidade inédita, comente aqui embaixo, hein? Muito obrigada por assistirem e hasta la vista!